O governo tira cada vez mais dinheiro do seu bolso com a arrecadação de impostos. Além disso, ele tem imprimido cada vez mais dinheiro para pagar uma dívida bizarra que fica cada vez mais monstruosa, gerando uma inflação quase que impossível de se controlar e que te deixa cada dia mais pobre, pessoal. E não é um problema só do Brasil. Estamos vendo isso nos Estados Unidos, na China, na França, até mesmo recentemente aí no Japão. Todas essas nações estão imprimindo dinheiro e rolando uma dívida para você pagar no futuro. O vídeo de hoje é um alerta, pessoal, sobre como o sistema tornou você cobaia do maior experimento da história da humanidade. Mas fica até o final porque eu vou te ensinar exatamente como se defender de tudo isso. Meu nome é Thales Inada, tenho quase uma década de experiência no mercado cripto e você já deve imaginar, né, que eu ganhei muito dinheiro nesse mercado e eu posso te ajudar a ganhar também, tá certo? Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vamos para a primeira parte do vídeo. Bom, talvez você não conheça Michel Foucault, mas ele é um dos filósofos modernos mais importantes. Foucault passou a vida toda estudando só uma pergunta: como é que sociedades inteiras aceitam viver de um jeito que, se você parar para pensar 2 minutinhos, pessoal, é um absurdo, sem revolta, sem questionamento, achando que é tudo normal? E a resposta que ele encontrou não é muito boa. O poder moderno, pessoal, segundo ele, não precisa ser tirano, não precisa ter uma arma apontada, nem precisa ter uma ameaça explícita. Ele opera de forma muito mais eficiente através de estruturas invisíveis que moldam o comportamento das pessoas sem que elas percebam que estão sendo moldadas. A escola te ensina a ficar sentado em silêncio por horas. O relógio te ensina a vender seu tempo em blocos. A vigilância te ensina a se autocensurar antes que alguém precise fazer isso. E aos poucos, sem violência, você vira o que Foucault chamou de corpo dócil. Presta atenção no que vem agora, porque é aqui que a coisa te atinge. O corpo dócil que a humanidade já produziu é o corpo dócil monetário. Você trabalha o mês inteiro, recebe um valor nominal no final do mês e aceita que esse valor vai perder cerca de 5, 8, 10% de poder de compra ao longo do ano, sem questionar isso. Você guarda dinheiro na poupança que rende abaixo da inflação, chama isso de segurança. Você vê o Banco Central imprimir trilhões durante uma crise e nem se pergunta para onde foi esse dinheiro. Você aceita imposto sobre imposto sobre imposto, vê o governo torrar em coisas que não servem e ainda comemora quando devolve uma migalha lá na sua restituição. Você aceita tudo isso porque foi treinado a aceitar. E não é burrice, pessoal, é engenharia social. É sistema trazendo exatamente o que Foucault descreveu, aplicado à variável mais importante da sua vida, que é o valor do seu tempo. E aqui está a parte que quase ninguém conecta. Esse sistema monetário que transformou em corpo dócil não é natural. Ele não é uma gravidade, pessoal. Ele não existe desde sempre. Ele foi construído em uma data específica, por uma decisão específica de um homem específico. E é aí que a história do dinheiro entra, porque a partir de 1944 o experimento que você é cobaia começou oficialmente. Volta comigo em 1944, Bretton Woods, em New Hampshire. A Segunda Guerra Mundial ainda não tinha acabado e 44 países se reuniram em um hotel para decidir uma coisa: como que o dinheiro do mundo ia funcionar quando a guerra terminasse. O acordo foi o seguinte: o dólar americano vira uma moeda de referência global e o dólar, por sua vez, é lastreado em ouro. 35 dólares equivalem a 1 onça de ouro. Fixo, convertível, qualquer país que tivesse dólar em reserva poderia ir até o Tesouro Americano trocar por ouro físico. Repara só no que isso significa. O dinheiro tinha uma âncora. Você não podia simplesmente imprimir mais dólares sem ter esse ouro para bancar. A quantidade de moeda do mundo estava limitada pela quantidade de metal que os Estados Unidos guardava lá no Fort Knox. Isso durou cerca de 27 anos. 15 de agosto de 1971, domingo à noite, Richard Nixon vai à TV americana e anuncia o que os historiadores hoje chamam de Nixon Shock. Os Estados Unidos suspende
unilateralmente a conversibilidade do dólar em ouro, pessoal. O mundo inteiro acordou na segunda-feira com um sistema monetário diferente do que existia na sexta-feira. Por que ele fez isso? Porque os Estados Unidos tinham gasto mais do que tinham efetivamente. A guerra do Vietnã custou caro, os programas sociais domésticos também, e o Tesouro americano estava imprimindo dólar acima do que o ouro justificava como reserva. Quando a França, Alemanha e outros países perceberam isso, começaram a exigir essa conversão. Nixon olhou para o cofre e viu que não daria para honrar esse resgate e mudou a regra, simples assim. Pensa comigo o que aconteceu ali, pessoal. O dólar deixou de ser um recibo por ouro, virou um pedaço de papel que vale simplesmente porque o governo americano disse que vale. E como o mundo inteiro estava indexado ao dólar via Bretton Woods, todas as moedas do planeta no mesmo dia também deixaram de ter o lastro em qualquer outra coisa física. E aqui a peça de Foucault se encaixa perfeitamente, porque o Nixon Shocks não foi só uma decisão econômica, foi um momento em que o sistema monetário global se encaixou exatamente no molde que Foucault estava descrevendo do outro lado do Atlântico. Um sistema que opera sem lastro, sem prestação de contas visível, sem limite físico, o que depende indiretamente da crença da população para continuar funcionando. Se você acordasse hoje sabendo que seu dinheiro é puramente fé, que ele pode ser diluído a qualquer momento por uma decisão aí de meia dúzia de burocratas num prédio aí em Brasília, ou quem sabe, né, em Washington, e que você não tem controle algum sobre isso, você dificilmente aceitaria essa situação. Você exigiria outra coisa ou você procuraria uma alternativa. Mas você não acorda sabendo, você acorda achando que basicamente é o normal. Acha que sempre foi assim, achando que não tem outro jeito. O dinheiro que você usa hoje é puramente fé. Não tem ouro por trás, não tem prata, commodity, nada disso, pessoal. O real vale porque o Banco Central do Brasil disse que vale, simplesmente. O dólar vale porque o Federal Reserve disse que vale e cada nota impressa dilui todas as notas que já existem. Os economistas chamam isso de moeda fiduciária, ou seja, do latim fiducia, que significa confiança. É literalmente a palavra de fé escrita em contrato. Você aceita esse papel porque acredita que a próxima pessoa vai aceitar também. É uma cadeia de crença coletiva sustentando o valor de uma única coisa que materialmente não é nada, pessoal. Friedrich Hayek, economista austríaco, escreveu sobre isso em 1976 em um livro chamado A Desestatização do Dinheiro. 5 anos depois do Nixon Shock. A tese central dele era simples e incômoda. Se o governo tem monopólio sobre a emissão da moeda, o governo sempre vai emitir demais, porque emitir nova moeda é uma forma menos visível de cobrar impostos. Ninguém percebe exatamente naquele momento. O mundo percebe depois, quando o pão dobra de preço lá no supermercado depois de 5 anos. Ludwig von Mises, mestre do Hayek, já tinha escrito algo parecido algumas décadas atrás. A inflação, conforme ele, não é um fenômeno natural, é uma política. Uma escolha deliberada de transferir riqueza de quem guarda o dinheiro para quem emite esse dinheiro. Repara que a gente está falando de teoria econômica com quase 100 anos, pessoal. Não é teoria da conspiração, é uma leitura do sistema que existe na literatura há gerações. O que mudou é que depois de 1971, a lei deixou de ser teoria e virou realmente um modelo global. E o Foucault, do lado filosófico, já tinha explicado, por que a população aceitaria isso sem realmente levantar da cadeira. Então agora, juntando as duas peças, do lado filosófico, Foucault descreveu o poder moderno de criar corpos dóceis que se controlam sozinhos. Do lado econômico, Nixon inaugurou um sistema monetário sem lastro que só funciona se a população não questionar. As duas coisas acontecendo na mesma década, uma sustentando a outra. Esse sistema tem 54 anos. Ele nunca foi testado na história da humanidade nesses termos, nessa escala, nessa duração. Ele está mostrando agora sinais claros de esgotamento. Dívida americana em níveis recordes, impressão monetária global desde 2020 sem precedentes, inflação persistente ao redor do mundo, qualidade de vida caindo até mesmo em países desenvolvidos. E você sente isso na
pele. Você sente que cada vez mais as coisas ficam piores, que você nunca vai conseguir ter sua casa, seu carro, que seu dinheiro vale cada vez menos, enquanto você trabalha aí cada vez mais. E para te ajudar a sair dessa corrida dos ratos, pessoal, precisamos realmente ir aí para a segunda parte desse vídeo, onde eu vou te mostrar o que está acontecendo no mercado agora, em julho de 2026. Um dos momentos mais estranhos e reveladores dos últimos anos. Se olhar para a bolsa americana hoje, o gráfico com certeza tá bonito, pessoal. O S&P 500, principal índice de ações aí dos Estados Unidos, perto da sua máxima histórica. Nos últimos 3 anos, subiu aí cerca de 60%, uma das maiores altas da história do mercado. Mas tem um detalhe que quase ninguém está falando. 7 empresas hoje valem o mesmo que as outras 493 juntas dentro do S&P 500. Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta e Tesla. Sozinha, elas representam cerca de 1/3 do valor total do índice. É uma das maiores concentrações de um pequeno grupo de ações da história recente do mercado americano, em um nível que só se compara aos momentos mais eufóricos da bolsa, como o auge da bolha da internet no ano 2000. Traduzindo tudo isso, se você tem cota de fundo do S&P 500 achando que está diversificando em 500 empresas, você não está. Você está fazendo uma aposta concentrada em uma dúzia aí de empresas nichadas de tecnologia, de IA, e mal sabe disso. E olha o combustível dessa festa. As grandes empresas de tecnologia devem investir mais de 700 bilhões de dólares em infraestrutura de IA só em 2026. E o mercado tem hoje cerca de 1,4 trilhão de dólares em dívida atrelada à IA. Uma montanha de crédito construída em cima de uma única aposta. Isso é o que o mundo inteiro está olhando agora. É o único assunto do mercado e é onde o dinheiro do investidor comum, do fundo de pensão, dos ETFs de Bitcoin está correndo. E agora repara quem não está correndo para IA. E para onde que essas pessoas estão indo? Warren Buffett, pessoal, o maior investidor do mundo, aos 95 anos, com 70 anos de mercado nas costas, ele está sentado hoje sobre a maior pilha de dinheiro em caixa da história da Berkshire Hathaway. Mais de 400 bilhões de dólares, pessoal. Ele não está comprando bolsa, ele não está entrando nesse hype da IA, ele simplesmente está esperando. Quando o cara com o melhor histórico do mercado está com 400 bilhões em caixa e a bolsa americana nas máximas, isso não é um recado, pessoal, não é um palpite, é posicionamento e com certeza vale muito mais do que qualquer opinião. O segundo grupo, Family Offices e fundos soberanos. Family Offices basicamente é o escritório que administra, né, o patrimônio das famílias aí mais ricas do mundo, gente com bilhões de dólares. Conforme uma pesquisa da BlackRock, este ano mostrou que 38% desses escritórios já colocam uma fatia do patrimônio em ativo escasso, com proteção contra a concentração em bolsa e contra a diluição da moeda. 38%, pessoal. Isso é um dado gigante e que nenhum investidor comum está olhando. Terceiro grupo, bancos centrais ao redor do mundo inteiro. E aqui, o dado mais importante de todos. Pela primeira vez da história moderna, o ouro passou o título americano como principal ativo de reserva dos bancos centrais do planeta. Presta atenção nisso porque é uma bomba silenciosa. Durante décadas, quando o país tinha excedente de comércio com o mundo, ele comprava Treasury americano. Era um padrão global. Dólar era basicamente a poupança dos governos. E isso mudou. Não foi devagar, foi muito rápido. Então, juntando o cenário, de um lado a bolsa americana na máxima histórica, com quase metade do peso concentrado em uma dúzia de empresas apostando na mesma narrativa, 1,4 trilhão de dólares em dívida sustentando essa aposta, e o investidor comum, como você, entrando no ETF sem saber que está fazendo uma aposta concentrada. Do outro lado, os investidores mais experientes do mundo se posicionando na direção oposta. Buffett com caixa histórico, Family Office migrando para ativos escassos, bancos centrais abandonando o Treasury e correndo para o ouro. Isso é um mercado te mostrando duas coisas ao mesmo tempo.
a festa continua, mas quem tem mais informação já está de olho na porta. Enquanto o mundo se divide entre esses dois lados, existe um terceiro ativo, pessoal, um que não pertence a nenhum desses dois lados e não pode ser reprecificado por decreto de nenhum banco central, ele não pode ser confiscado por decisão do governo, ele não depende de uma barra de metal parada em um cofre comum. Esse ativo é o Bitcoin. E eu preciso te explicar por que o Bitcoin não é um ativo qualquer. Ele é a única coisa da história da humanidade que foi desenhada do zero para resolver exatamente o problema que a gente passou esse vídeo inteiro descrevendo. Primeiro, a escassez matemática. Lembra do Nixon em 1971 quebrando o padrão do ouro? Lembra do Foucault descrevendo o corpo dócil monetário, aceitando ser diluído sem ser questionado? Lembra do Hayek dizendo que o governo, como monopólio de moeda, sempre vai emitir demais? O Bitcoin resolve tudo isso com uma frase de código. Vão existir no máximo 21 milhões de Bitcoins, nunca mais do que isso, pessoal. E essa regra não está escrita em uma lei de governo que pode ser mudada amanhã. Está escrita em um código de computador que roda simultaneamente em milhões de máquinas espalhadas ao redor do mundo inteiro. E não é só a escassez que importa aqui. A emissão também. A cada 4 anos aproximadamente, a criação de novos bitcoins cai pela metade. É isso que a gente chama de halving. Enquanto o Federal Reserve pode imprimir trilhões de dólares em um final de semana, como fez em 2020, o Bitcoin faz o oposto. Ele reduz a emissão automaticamente, sem votação, sem debate, sem reunião do FONC. É a única forma de dinheiro na história cuja inflação está definida por código e sempre cai com o tempo. Pensa no que isso significa. É o oposto exato do experimento que começou em 71. Segundo, a descentralização. E aqui é onde o Bitcoin realmente difere de tudo que já existiu. Todo o dinheiro que a humanidade já usou dependia de algum centro para funcionar. O ouro depende de países para guardar a barra, o dólar depende do Federal Reserve, o real depende aqui do Banco Central do Brasil. E se você tem dinheiro em uma conta bancária, esse dinheiro também depende do banco para existir no sistema financeiro para funcionar e do governo para não decretar que a sua conta seja bloqueada. A rede do Bitcoin, que valida cada transação, é sustentada por uma rede de computadores ao redor do mundo, dedicada exclusivamente para manter o sistema rodando. Hoje, essa força está distribuída em mais de 100 países. Estados Unidos hospeda uma grande fatia, Cazaquistão outra, Rússia, Canadá, Paraguai, Emirados Árabes, El Salvador, cada um com sua fatia. O que isso quer dizer na prática, pessoal, é que nenhum governo do mundo, isoladamente, tem poder de desligar o Bitcoin. Se os Estados Unidos amanhã decide que o Bitcoin é ilegal, a rede continua operando aí normalmente na Rússia, na Ásia, na América Latina, na África, seja onde for. Se a Rússia decide a mesma coisa, a rede continua rodando nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio. É o que a gente chama de descentralização. Não tem um botão único para desligar o sistema. Isso não é teoria, pessoal. Isso foi testado. Em 2021, a China baniu o Bitcoin, baniu de verdade. Fechou as mineradoras, bloqueou as exchanges, passou por uma lei explícita proibindo qualquer atividade relacionada ao mercado cripto no território chinês. E pior, pessoal, na época a China concentrava mais de metade do poder computacional da rede. O que aconteceu? Em algumas semanas, o poder computacional migrou para os outros países. Foi para os Estados Unidos, para o Cazaquistão, para a Rússia, para o Canadá. A rede continuou funcionando normalmente, sem parar. E hoje, 5 anos depois do banimento oficial, a China volta a ser um dos maiores focos de mineração do mundo, mesmo funcionando de forma clandestina. É impossível de parar o Bitcoin. Pensa comigo o tamanho disso. A segunda maior potência do planeta, com um aparato, com esse poder de vigilância mais sofisticado, tentou desligar o Bitcoin no seu território e não conseguiu. Se a China não conseguiu, dificilmente alguém vai conseguir. Terceiro, e é aqui onde a tese sai do papel, pessoal, porque tudo isso que eu falei ainda parece um pouco abstrato, eu concordo. Essa escassez matemática, essa descentralização, poder computacional, com certeza é abstrato. Mas o Bitcoin não é só teoria, ele já está sendo usado agora
nesse momento, por gente para quem o dinheiro do próprio país já deixou de funcionar. Deixa eu te contar duas histórias reais. Em fevereiro de 2022, a Rússia invade a Ucrânia e milhões de pessoas precisam fugir das suas casas em questão de horas. E aqui aparece um problema que quase ninguém do lado de fora percebe. Se você é ucraniano tentando atravessar a fronteira, você tem basicamente dois caminhos. Ou você leva o dinheiro em espécie no seu bolso, que nesse caso, né, os saques na verdade foram limitados, além de, claro, você ter o risco, né, de ser roubado nesse momento, de ser revistado e no final das contas acabar perdendo tudo, ou você não leva um tostão e fica dependendo do sistema bancário ucraniano de continuar funcionando normalmente enquanto a bomba realmente vai caindo em toda essa infraestrutura financeira. Mas muita gente escolheu o terceiro caminho, o Bitcoin, uma carteira digital que cabe em uma frase de 12 palavras que você pode memorizar. Você atravessa a fronteira sem carregar nada visível e do outro lado da fronteira você lembra da frase e recupera todo o seu patrimônio. Não tem banco no meio, não tem governo que consegue congelar seu patrimônio, não tem revista que consegue detectar essa sua carteira e inclusive a Ucrânia era um dos países que mais aderem ao mercado cripto, talvez porque eles já estavam cientes desse risco. Doações internacionais para a Ucrânia na primeira semana da guerra chegaram a dezenas de milhões de dólares em bitcoins, enquanto os canais tradicionais estavam lá, engessados por questões burocráticas bancárias, sanções, enquanto o dinheiro cripto chegava em questão de minutos. E a segunda história mais recente do Irã, que teve sua sanção americana aí aplicada há décadas. Isso significa que ele não pode acessar o sistema financeiro global padrão, não pode receber transferências internacionais pelos canais normais, não podem participar do sistema SWIFT, que é basicamente a espinha dorsal, do dinheiro mundial. Ou seja, efetivamente o país foi expulso do sistema financeiro dominado pelo dólar. Como que o Irã movimenta financeiramente hoje, então? Uma parte relevante desse comércio internacional, pessoal, é feita com Bitcoin. Inclusive, as taxas cobradas no Estreito de Hormuz eram pagas em Bitcoin. Esse é o ponto. O Bitcoin não é uma promessa de valor do futuro, já é uma ferramenta de sobrevivência financeira para populações inteiras que o sistema tradicional abandonou ou expulsou. Refugiados, ucranianos, Irã sob sanção, Argentina que viveu uma inflação de 200% ao ano, venezuelanos que viram sua moeda do país virar papel de embrulhar bala, na Nigéria que viu o governo confiscar a poupança. Olha só o contraste que tudo isso cria. Você tem de um lado a stablecoin de dólar sendo desenhada como a principal cartada dos Estados Unidos para reforçar o controle do dinheiro do mundo. A stablecoin com certeza é útil, tem uma função clara, serve até mesmo para fazer pagamentos rápidos do dia a dia, para armazenar valor no dólar sem ter uma conta americana, para movimentar dinheiro entre países sem um custo do sistema bancário tradicional. Essa usabilidade tem valor e é por isso que o Tether já tem aí mais de 100 bilhões de dólares em circulação. Mas o stablecoin ainda é dólar, pessoal. Ele carrega junto toda essa fragilidade do dólar. Pode ser congelado pelos emissores, pode ser diluído pelos Estados Unidos imprimirem mais moedas. Ele depende do governo americano para continuar sendo confiável. É útil, sim, é um criptoativo, mas não é essa liberdade, ok? O Bitcoin, do outro lado, ele não depende de país algum, não depende de um banco, não depende de um governo, não depende da minha opinião ou a sua sobre ele. Ele existe do mesmo jeito, com a escassez, com as mesmas regras de sempre, esteja você em São Paulo, em Kiev ou em Buenos Aires. Juntando tudo isso, o experimento monetário que começou em 1971 está mostrando sinais de esgotamento. Bancos centrais estão correndo para o ouro, os Estados Unidos estão preparando as stablecoins de dólar como uma última cartada e no meio de tudo isso existe um ativo que foi desenhado para ser imune a toda essa disputa. A escassez que ninguém pode alterar, rede que ninguém pode desligar, utilidade de verdade para quem vive um colapso do dinheiro no próprio país. E se você entendeu o vídeo inteiro até aqui, você entendeu porque o Bitcoin não é uma aposta especulativa. Ele é a resposta
resposta lógica do problema que a gente descreveu no começo. É o corpo saindo da docilidade. É a alternativa que o Foucault dizia que a gente não conseguiria enxergar porque foi treinado para não enxergar. E agora que você viu tudo isso, você não consegue desver mais. Mas agora eu preciso ser honesto com você. Se o Bitcoin é tão bom, por que ele está caindo nesse momento? Eu respondi essa pergunta em detalhes em um relatório que eu publiquei na Finclass. Aliás, já faz 5 anos que eu faço parte do time de análise aqui, desde 2021, que eu recomendo o Bitcoin. Quem surfou essa recomendação na última temporada de alta, pessoal, há pouco mais de 3 anos, chegou a ter uma valorização de 600, 700% somente no Bitcoin. Isso transformaria 10 mil reais em 70, 80 mil reais. Inclusive, lá em outubro de 2025, eu avisei por meio de uns relatórios mensais que o inverno cripto realmente estava próximo e dei um plano de ação para os assinantes durante esse momento realmente desafiador do mercado. Ou seja, o Bitcoin é volátil sim, mas eu já estou aqui há quase uma década nesse mercado e eu já entendo bastante desse assunto. Então, se você acompanhar as nossas análises, não precisa ter medo realmente de perder dinheiro nesse mercado. Então deixa eu te mostrar como funciona aqui rapidinho por dentro da Finclass. Então aqui, pessoal, na aba de carteira, você pode definir o seu patrimônio atual, inclusive pode editar depois que o seu patrimônio aumentar. Vem aqui na opção editar, define se você quer a carteira de valorização ou carteira de renda. Vamos lá simular aqui a carteira de valorização. Escolhe se você quer uma carteira de ativos ou por meio de fundos. Vamos aqui pela opção de ativos, define seu patrimônio que você tem investido e pronto, aqui a própria Finclass já vai gerar a carteira recomendada conforme o seu patrimônio, ok? Aqui você vai ter as fatias recomendadas em relação a cada mercado, tá certo, pessoal? 15% de ações, 15% de fundos imobiliários, 35% de renda fixa e outros 35% de alternativos. E aqui embaixo, pessoal, você vai ter todos os mercados: ações, fundos imobiliários, renda fixa e alternativos, seguidos dos ativos recomendados. O nome do ativo, fatia que você vai ter em cada um dos ativos, preço máximo de compra e até mesmo em alguns casos aí o dividendo daquele ativo. Então aproveita que a Finclass está com 30% de desconto por tempo limitado. É só escanear o QR Code da tela ou clicar no link da descrição e até a próxima. Valeu!